Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 12 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E para você que aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Eu alterei hoje. Eu não cumprimentei o quarto poder, porque precisa se organizar mais. Mas tudo bem, um bom dia também para o quarto poder, que é a sociedade organizada, que anda meio desorganizada e meio desatenta, que tem que ficar prestando mais atenção em tudo aquilo que está acontecendo. Quarta-feira de chuva, é isso aí, amanhã, dia 2, dia de finados, tá? Também, provavelmente, a chuva faça parte. Comentários de hoje, Denise Brito e também Júnior Lourenço. Luiz, vou chamar de Júnior Lourenço, que pegou o nome. Nos controles, na direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Denise. Bom dia, Júnior. Bom dia para a nossa audiência. Bom dia para o Márcio, o doutor José Luiz e Maria Clara. E vou mandar um beijo para minha cunhada Flávia, que fez aniversário na segunda. E ela nos ouve e nos assiste todas as quarta-feiras. E então quero deixar um beijo, que ela fez aniversário. Cunha, um beijo. Tudo de bom, tá? Deus abençoe muito sua vida. E aproveitando, hoje começa o Novembro Azul, que é a campanha. Terminamos o Outubro Rosa e agora começa o Novembro Azul, que é aquela campanha de prevenção do câncer de próstata. Os homens não gostam muito, então por isso que vou falar aqui, porque é um tema muito importante para que os homens façam o exame de PSA ou ultrassom, né, da próstata e marquem a consulta no urologista, tá bom? Tem muito homem que, né, tem ainda preconceito, mas é um exame importante que precisa ser identificado, assim como a mulher faz o check-up lá para o câncer de mama, para o câncer de colo do útero. O homem também precisa ficar atento a essa parte da saúde, né? 10h14, realmente está aí. Eu estou até de gravata azul aqui. Isso, em alusão ao Novembro Azul. Novembro Azul. Encerrou o Outubro Rosa ontem, né? Dia 31, a campanha de conscientização do Outubro Rosa. E começa agora o mês do homem, né? O Novembro Azul, como bem disse a Denise. Há muito preconceito? Muito preconceito. A gente faz piada com as coisas e as próprias piadas atrapalham, acabam influenciando. Fizemos aqui em off, né, inclusive. Fizemos aqui em off, inclusive. E é uma questão, ainda bem que não é proibido por lei. Ainda. Mas é claro, independente da piada, independente de qual situação, o que vale é a sua saúde, o que vale é a sua vida. E como bem disse Denise, PSA, o exame de toque, ultrassom, e você vai conseguir, tá, diagnosticando se for o caso, né, ou prevenindo. E com certeza a longevidade vai fazer parte. Sim, porque sim. se nós observarmos, o número de viúvas é muito maior do que o número de viúvos. Uhum. Tá? Os homens morrem mais As mulheres cedo. cuidam mais da saúde, Os né? homens cuidam. A gente acha que é de ferro e não é de ferro. A gente acha que está ali, né, preparado para tudo e não é de ferro. Então, aí, boa, Denise. Começou o Novembro Azul. Luiz. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, doutora Denise. É isso aí, começou o Novembro Azul. Também estou a caráter, estou aqui vestido de azul, tal como a sua gravata e sua camisa, Márcio. Começou o novembro, é importante sim para o homem cuidar da saúde, né? Esse mês de conscientização tem que ser levado a sério e não é brincadeira não. E novembro também ele se inicia com o Dia de Todos os Santos, né? Hoje, dia 1º de novembro, é o Dia de Todos os Santos, quando a igreja aí celebra
todos aqueles santos que não foram nomeados como santos. Então você pega até em off aqui nós brincamos falando do São Nunca, né? É quase isso. Todos aqueles santos que não foram nomeados, eles estão incluídos nessa celebração do dia de hoje. Então, um dia também para ser comemorado aí pelos católicos. O pessoal sempre falava, não, olha, eu pago um dia de São Nunca. Chegou, é dia 1º, né? E como bem disse o Júnior Santista aqui no making off, dia do homem, né? Dia do homem. Dia de todos os santos é o dia do homem. Há controvérsia. Fazer o quê, né? Dia 1º, dia de todos os santos, somos, né? 10 horas mais 19 minutos. Vamos à pauta do Virtual News desta quarta-feira chuvosa. Chuva que cai. Principais notícias desse dia 1º de novembro de 2023. Egito abre fronteiras, feridos estrangeiros deixam Gaza enquanto a ofensiva israelense se intensifica. A maioria do TSE condena Bolsonaro por uso político do 7 de setembro. CNJ abre processo contra desembargador do TJ do Rio de Janeiro por postagens políticas. Comissão aprova jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos. CPI das ONGs entrega à PGR denúncia sobre abusos da ICMBio no Acre. Debatedores apoiam propostas de tolerância zero para o porte de drogas. Tá aí a pauta do Virtual News. Essa é uma semana curta, a pauta está curta também, né? A pauta está pequena. O pessoal já está meio semana em clima curta, de feriado. Já vai chegando o feriadão, a pessoa já fica se preparando para o feriado já, né? Ponto facultativo na sexta-feira na maioria das cidades e, claro, Sim. feriado de quinta-feira, o pessoal emenda aí 4 dias. Vamos então para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Aquelas manchetes do dia de hoje que a gente não vai comentar na íntegra aqui, mas acaba sendo polêmica. Claro, não podemos deixar de fora. Vamos às manchetes. Para não passar em branco, Agência Brasil. 2 metralhadoras roubadas do Exército são recuperadas no Rio. Agência Brasil. Copom decide nesta quarta corte dos juros básicos da economia. G1. Exército e Polícia Civil do Rio de Janeiro encontram no Rio mais duas metralhadoras furtadas em São Paulo. R7. Exército e Polícia Civil do Rio localizam mais 2 metralhadoras .50 furtadas do arsenal de guerra. Isto é, Lula diz que não vai cortar orçamento e governo já discute nova meta fiscal. Broadcast. Boi aftosa. São Paulo inicia hoje última campanha de vacinação dos rebanhos. UOL Notícias. Fronteira de Rafah com o Egito é aberta para a saída dos estrangeiros de Gaza. O Globo. Israel versus Hamas, os movimentos da guerra que levaram a triste marca de 10 mil mortos. Jornal do Brasil. CVM absolve irmãos Joesley e Wesley Batistas de 3 acusações de uso de informações privilegiadas em negócios. Estadão. Juscelino Filho, verba de ministro de Lula, banca obras com suspeita de irregularidades. Estadão. Centrão leva a caixa e quer mais. Pede ao governo diretorias da Petrobras e do BB, do Banco do Brasil. Então aí as manchetes, para não passar em branco. Todas elas, alguma delas, nenhuma delas, fiquem à vontade aí para falar. Essa aqui do CVM, que absolve irmãos Wesley e Wesley Batista de 3 acusações do uso de informações privilegiadas em negociações, eu não vou entrar nessa seara. Essa eu vou comentar depois. Essa eu prefiro comentar depois. Essa sacada foi boa. Todas merecem, né? É para não passar em branco mesmo hoje, porque cada uma delas merecia um apontamento aqui. A gente não sabe o que é mais absurdo, né? O que é mais, assim, que grita hoje. Se são o caso das metralhadoras, né? Do Exército que é roubado e só faltou combinar com o Flávio Dino, né? Com o ministro Flávio Dino, que tem que estar tudo regulado, regulamentado, registrado no CAC. Então, precisa combinar também com os traficantes. Vou me ater aqui sobre um assunto que merece importância, né? Como o Márcio disse, a semana é curta, então isso não reverberou o quanto merecia, que foi
a entrevista do ministro Haddad, salvo o melhor juízo, se não foi ontem, foi na segunda, eu acho que foi na segunda-feira. Ele deu uma entrevista com muito custo, né? Não distratou exatamente os repórteres, mas também foi ali bem curto, meio debochado, por assim dizer, né? Quando perguntado, ele respondeu: querida, faça o seu trabalho, os valores são públicos, as informações são públicas. Não é assim que a coisa funciona. E estou falando isso porque nesse caso, né, da matéria que fala aí que não pode passar em branco a nova meta fiscal do governo Lula. Ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Essa recessão técnica que falamos aqui na semana passada, esse rombo nas contas públicas que está muito claro, essa meta fiscal que não vai fechar. A gente sabia que isso iria acontecer porque o governo Lula foi eleito sem nenhum projeto para o país. Isso é fato. Além disso, já começou a dar errado quando o Congresso aprovou a PEC da gastança, né? A PEC lá da gastança, pode gastar o quanto quiser. Então, unindo todas essas informações, a entrevista do Fernando Haddad, que foi muito claro, para ele conseguir promover tudo que prometeram, ele precisa de apoio político. Parece aí que já vemos uma fritura, né, ou um abandono do ministro Haddad. Ele foi muito claro nesse sentido. E aí o presidente Lula fala, né, todas essas coisas, que coloca a culpa o Haddad colocou a culpa no STF, o Lula colocou a culpa no mercado, então tá esse bololô. E temos o quê? O que a gente já esperava. Um governo que gasta demais, não faz a lição de casa e agora precisa do quê? De arrecadação. O recado que o Lula deu ontem, ou lá na segunda, naquela live com o presidente, foi nada além disso. Fez uma reunião com os congressistas, né, com a base do governo, e deixou muito claro nessa reunião que fez ontem: aprovem com urgência todas as pautas do governo que sejam para aumentar a arrecadação. Frigir dos ovos e resumo de tudo isso: é a conta, nós é quem vamos pagar. É um governo que não pensa em diminuir o custo, né? Em economizar. Mas sim, vou continuar gastando e vou jogar a conta para o pagador de imposto. É isso. Júnior? Eu vou dar destaque aí para essa balbúrdia que foi feita na Caixa Econômica Federal, né? Para poder agradar o Centrão, mandou-se embora aí a presidente da Caixa, que quando foi colocada no cargo, houve toda uma celeuma e uma festa de algumas feministas falando assim: olha só que legal, uma mulher na Caixa, mais um cargo com mulher, etc e tal. Bacana. Agora, quando o Centrão chegou e colocou a mão ali, simplesmente ela foi limada, sem pensar duas vezes, e tá tudo certo. Não vi nenhum comentário das feministas lá que comentaram tanto, que comemoraram tanto, né, sobre esse ponto. E o assunto acabou passando batido, né? É a terceira do alto escalão que desce. É a terceira do alto escalão que desce. Mas, como é o governo do amor e tudo está muito combinado com imprensa e coisas do gênero, é um assunto que passa batido. A verdade é que a imprensa ela tem vendido aí um paraíso, mas esse paraíso está bem longe de acontecer. Esse país aí que é super próspero, mas na realidade a gente vê empresas aí entrando em recuperação judicial, como agora foi o caso do Subway e da Starbucks, é um negócio para lá de lamentável, né? Então, nota-se que o Brasil ele não vai muito bem. E aí você vê o Centrão tomando conta de tudo. Esse é o preço da governabilidade, que o governo anterior não quis pagar e também não conseguiu governar. Agora o Lula está pagando para tentar governar. Ou seja, há solução realmente para o Brasil? Toda essa situação chama a atenção porque é óbvio, um governo que tem ações sociais, que privilegia os mais necessitados, que atende a necessidade da grande massa de brasileiros que não tem uma condição boa de se viver, seja porque não tem uma instrução, seja porque não tem um emprego, seja pelas dificuldades que a vida lhe impôs, isso é salutar. Ninguém é contra isso. Hoje nós temos mais uma ação positiva do governo, que é a questão do feminicídio, né? Os filhos de mulheres que foram assassinados, que são menores de idade, vão ter direito a um benefício.
Perfeito. Esse benefício, inclusive, é retroativo. Não é daqui para frente, não é. Já vale para quem teve essa perda, né? A mãe foi morta pelo pai, pelo outro, quem quer que seja, é o feminicídio, e essa pessoa vai ser assistida até os 18 anos, e como rege a lei, se estiver fazendo a faculdade, até o término da faculdade. Isso é excelente. A pergunta é, de onde sai esse dinheiro? Exato. E a prioridade que se dá, né, Márcio? Porque ninguém aqui está falando que é contra as políticas públicas. Muito pelo contrário. O Bolsa Família, depois passou o Auxílio Brasil, agora voltou o Bolsa Família, o sistema de cotas, o Vale Gás, tantas coisas que beneficiam as pessoas que realmente necessitam. Não é disso que estamos falando, mas para que você consiga, né, manter todos esses programas. E por que não dizer aumentar, abarcar mais? É preciso cortar na própria carne, e é o que o governo não quer fazer. Vimos essa semana, não sei se é fake news ou não, mas a foto foi postada pela própria primeira-dama, a dona Janja. Postou um carrinho de golfe para poder andar ali pelo Palácio da Alvorada com as cachorras. Gente, um carrinho desse custa mais de 200 mil reais. Então, assim, é um governo que está preocupado em cortar na própria carne? Não. Nós sabemos o tanto de gente que foi acomodada, apadrinhada nesse governo. Então, é disso que falamos. O governo precisa cortar gastos nestes lugares, dessas coisas supérfluas. Da cultura, né? Da cultura, de viagem. De um avião, né? Que não precisa. De um avião que não precisa. Desses gastos supérfluos. Ninguém fala aqui que se corte gastos dos programas sociais. Não é isso. Mas para sobrar para os programas sociais e para que eles sejam mantidos, é preciso que outros gastos que não são tão necessários, como um carrinho de golfe, seja cortado. E Juscelino Filho de volta aí nas manchetes, né? Tá aí, ele, verba de ministro de Lula, banca obras com suspeita de irregularidade. Ele tá... Gosta do holofote, né? Já não basta aquela viagem de avião, da FAB, papapá, não, na verdade era oficial, não era oficial, foi conversar com o Lula, fica calmo meu filho, não respeita isso, aí vem com essa situação agora e acaba aí voltando para as manchetes com suspeitas de irregularidade. Deixa eu só fazer um comentário ainda nessa esteira do carrinho da primeira-dama deslumbrada no cargo. Eu vejo muita gente criticando em alguns países, aí, principalmente na Inglaterra e na Espanha, sobre a monarquia. Onde já se viu, eles gastam dinheiro à toa, né? De onde vem esse dinheiro? Quem é que paga? Sempre é o pagador de impostos, isso é uma grande verdade. Agora, se a gente for olhar o custo da nossa república e comparar com o da monarquia, eu garanto para vocês, muito menor. O nosso custo está muito maior. Está muito maior mesmo. Era para ser menor, né? Ontem, houve uma notícia da princesa Leonor, na Espanha, que fez o juramento à Constituição. Foi oferecido um jantar, teve brinde, aquela coisa bem monárquica mesmo, né? Tudo em ordem, tudo muito bonitinho, com protocolo, com pompas. Certamente saiu muito mais barato do que os jantares oferecidos pelo Lula e certamente muito mais barato do que aquela posse maluca lá que teve gasto exorbitante e que foi escondido. Lula, que tanto pregava sobre, olha, temos que estar com os gastos públicos abertos, essa coisa toda. Sim, já colocou. Tudo foi colocado em sigilo. E assim segue, né? É o governo do amor. Então, segue em pleno amor a coisa toda. O pessoal está comentando muito sobre o cartão corporativo, os custos altíssimos do cartão corporativo. Pois é. Bom, Cetrão, já levou a Caixa, quer levar agora a diretoria da Petrobras e do BB. E vão levar tudo. De bobo não tem nada. Tá, farinha pouca, meu filho primeiro. Quer meu voto, me agrade, faça-me sorrir, né? Exatamente. E essa é a política do voto por cargo, cargo por voto. É aquela cena do Tropa de Elite, né? Que o policial chega e fala assim, se você quer sorrir, você tem que me fazer sorrir. É isso. Esse é o reflexo do Brasil. 10 horas mais 30 minutos. Vamos à pauta do Virtual News desta quarta-feira. Isso mesmo, vamos falar agora a respeito do Egito, que tanto se falava da questão da fronteira, né, dessa fronteira, que o Egito abrisse a fronteira para que os refugiados e também os estrangeiros pudessem adentrar, e isso aconteceu nesta manhã de quarta-feira, né? A fronteira foi aberta. Existe toda uma tratativa, o número de pessoas que têm condições de passar agora, vão ser os estrangeiros, vão ser os feridos,
e tudo isso está sendo programado, e claro, Israel é quem está coordenando também, de acordo, nada formalmente dito, mas Israel está coordenando também. Vamos às informações. Egito abre fronteira e feridos estrangeiros deixam Gaza enquanto a ofensiva israelense se intensifica. Um primeiro grupo de feridos evacuados de Gaza cruzou para o Egito nesta quarta-feira sob o comando mediado pelo Catar, disseram a mídia egípcia e uma fonte na fronteira, enquanto as forças israelenses pressionavam sua batalha contra militantes do Hamas e o enclave palestino. Os estrangeiros foram conduzidos em ambulâncias pelas passagens de fronteiras de Rafah. Nos termos do acordo alcançado entre Israel e o Hamas, vários estrangeiros e pessoas gravemente feridas serão autorizados a deixar Gaza. A evacuação ocorre após um dia de derramamento de sangue em Gaza, no qual um ataque aéreo israelense na terça-feira matou cerca de 50 pessoas em um campo de refugiados, segundo autoridades de saúde palestinas. Israel disse que o ataque matou um comandante sênior do Hamas e muitos outros combatentes. Israel enviou suas tropas para Gaza, controlada pelo Hamas, após semanas de bombardeamentos aéreos e de artilharia em retaliação. Uma fonte de segurança egípcia havia dito anteriormente que até 500 portadores de passaportes estrangeiros passarão pela fronteira de Rafah nesta quarta-feira. Cerca de 200 pessoas esperavam no lado palestino da fronteira na manhã de hoje. Uma autoridade ocidental disse que uma lista de pessoas com passaportes estrangeiros que podem deixar Gaza foi acordada entre Israel e o Egito e que as embaixadas relevantes foram informadas. Segundo informações não oficiais, Israel coordena a saída do Egito. As informações são da agência Reuters. Abriu a fronteira. Graças a Deus, as pessoas que não fazem parte do conflito vão poder sair. Eu não estou falando só dos estrangeiros, não. Estou falando dos palestinos, que não são Hamas, né, que estão sofrendo mais de 10 mil mortos. É muita gente. Triste, né? Infelizmente, essa guerra está longe de acabar, assim como a guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, né? Aliás, a guerra da Rússia, né? Não é uma guerra da Ucrânia, é uma guerra da Rússia. Infelizmente está longe de acabar. O Egito demorou muito para abrir essa fronteira, porque lá terão eleições, então o presidente sabia que custaria muito caro essas pessoas passando para o Egito, além da fronteira, eles já estão em crise, mas foi aberto essa fronteira, o que é muito bom. Veja que a matéria fala que não são todas as pessoas, né? Terá um critério de pessoas doentes, pessoas que têm outras nacionalidades e têm ali autorização para sair de Gaza. Então, foi costurado esse acordo, por assim dizer, entre as embaixadas, os outros países, para que essas pessoas fossem retiradas lá de Gaza. Então, não é como, acho que as pessoas estão pensando, vai abrir esse corredor, vai passar todo mundo, quem quiser fica, quem não quiser não fica. Infelizmente, não é assim. Mas seria muito bom, realmente, que fosse aberto um corredor humanitário, como foi feito entre a guerra da Rússia e a Ucrânia. Houve esse corredor humanitário para que as pessoas pudessem passar e transitar. Mas, de toda maneira, é muito triste, é lamentável, porque mesmo tendo corredor humanitário, você deixar o seu país, a sua terra, o seu lar, né? E ter que migrar para um outro lugar, sem casa, sem nada, sem saber qual vai ser o futuro, é muito triste. E, infelizmente, essa guerra está longe de acabar. O Egito acabou demorando aí para tomar esse tipo de medida, com base até na sua própria segurança, né? Sim. Porque se essa passagem permitisse que membros do Hamas adentrassem ao território egípcio, o Egito acabaria comprando um problema que não é dele, né? Infelizmente. Bom, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Pelo que eu verifiquei aqui, ainda não tem brasileiros incluídos nessa lista de pessoas que cruzaram para essa fronteira do Egito, né? Para as fronteiras do Egito. E se aguarda aí, porque tem cerca de 34 pessoas, 34 brasileiros com esse pedido aí de voos para o Brasil, e nessa primeira lista aparentemente não tem nenhum deles aí foi listado. Mas já que está aberto e essa possibilidade existe e vai ter esse controle de fronteiras aí feito pelo Egito, né?
O que se espera é que esses brasileiros que estavam lá, né, na faixa de Gaza, eles possam sair aí com toda a segurança e retornar para o nosso território com mais tranquilidade também. Nós já havíamos dito na semana retrasada que a embaixada já havia preparado tudo isso, já havia acordado as listas, tudo ok, para que se desse uma condição, e seria mais essa questão da logística que isso aconteça, né? Que são inúmeros, são muitas pessoas, milhares de pessoas tentando sair, e claro, vai se ter todo esse controle, esse filtro, né? Sim. Justamente para que envolvidos com os ataques terroristas não acabem escapando. Sim. E o segundo ponto também, Márcio, é que por conta de bombardeios e essa coisa toda, a gente tem toda uma fragilidade da infraestrutura local, né? Então, talvez essa passagem entre estradas e coisas do gênero, elas não se tornem tão fáceis assim. Então, também pode-se colocar este fator nessa demora que aconteceu aí. O que a gente espera é que toda essa gente aí que quer fugir dessa guerra consiga fazer isso o mais rápido possível. Os números são 2.300.000 palestinos, se eu não me engano. 1.400.000 já estão desabrigados. Triste, né? Você tem uma ideia do número. E como bem disse o Júnior, as pessoas... Você não tem combustível, se tiver carro não tem como andar, as estradas não têm condições, escombros e toda uma destruição. E claro, as pessoas estão usando de animais, estão andando a pé, estão fazendo o que é possível. Sem água, sem alimento. Passou 500 toneladas outro dia. Quer dizer, agora começa-se esse trabalho e a guerra continua. Israel está recebendo ataques de outros lados e está se preparando, que a partir do momento que ele vai de Gaza e vai contra o Hamas, os aliados do Hamas naquela região também atacam Israel. Esse né? é o risco, né? Hezbollah, de que esses outros países acabem aderindo a essa guerra e aí... Até por mar, a marinha israelense já está também se posicionando e já está mantendo aí toda a tensão. Afinal de contas, o conflito a gente sabe que aqui num barril de pólvora. Complicado, é complicado. É muito difícil. Até mesmo o Líbano aí já está ensaiando entrar nessa briga com Israel. Hezbollah, né? Exatamente. Então esse conflito infelizmente vai longe, né? E aquele negócio também, né? Se Israel ele ceder em alguma coisa, ele vai ser engolido, porque ele está cercado ali de muita gente complicada. O Brasil, ele tentou costurar um acordo de paz, ele foi retirado agora da presidência do Conselho de Segurança, não conseguiu fazer nenhum tipo de relatório, o que é uma vergonha, né, para o nosso país, que sempre teve um histórico de não intervenção. Inclusive neutralidade. Está na Constituição isso, eu não estou falando nenhuma novidade. E nem estou criticando aqui diretamente a política do governo Lula, embora tenha errado em ter tomado lado. Mas a verdade é que o papel do Brasil foi vergonhoso nisso, né? E o governo brasileiro aí, ele necessitaria se posicionar de uma maneira firme, mas não de um lado que, como é que eu posso dizer, de um eixo tendencioso que fica do lado aí de terroristas, de invasores, essa coisa toda. Então é um momento muito complicado que o Brasil vive também, e a vergonha não foi pouca, infelizmente. A China assume, a partir de agora, já assume com essa questão do corredor humanitário sendo aberto aí nessas tratativas. Vamos ver o que vai acontecer com o Conselho, se ele consegue alguma resolução, se de fato tem algum peso sobre esse conflito, ou se na verdade o conflito vai acabar e o Conselho não vai conseguir. Olha, eu vou fazer um último apontamento aqui, né, nessa questão do Conselho de Segurança da ONU. A ONU já vem desacreditada há muito tempo e agora não é diferente. Por que eu falo isso? Me parece que o Irã é quem vai tomar conta de uma comissão na ONU do direito das mulheres. Meu Deus do céu. Só pode ser piada um negócio desse. Então, como que um país, né, que subjuga as mulheres com uma política que, né, dispensa apresentações, onde as mulheres não têm direito nenhum, uma moça foi apedrejada no metrô porque estava sem o uso do véu, foi apedrejada, acabou morrendo no hospital, e o Irã, na ONU, vai tomar conta do direito das mulheres. Então, né? Tá forte correndo atrás do cachorro, essas coisas assim. O mundo tá nessa forma. É o que temos. 10h41. Bom, a maioria do TSE condena Bolsonaro. Nós estávamos falando da semana passada, dessa questão
do Bolsonaro e novamente, né, voltou o julgamento e praticamente a maioria votando. Acho que faltam 2 ministros ainda para votar, se não me engano. Mas já foi formada a maioria, já né? foi formada a maioria, então já é fato consumado, né? Só o performance dos outros votos que não vão alterar o resultado, né? E Bolsonaro segue aí com recorde, até o momento, de 2 condenações e inelegibilidade por 8 anos. Vamos às informações que é da Agência Brasil. A maioria do TSE condena Bolsonaro por uso político do 7 de setembro. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou ontem pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso eleitoreiro das comemorações de 7 de setembro de 2022. É a segunda condenação de Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. Contudo, o prazo de 8 anos continua valendo em função da primeira condenação e não será contado 2 vezes. O ex-presidente está impedido de participar das eleições de até 2030. Até o momento, por 4 votos a 1, prevalece na votação a manifestação do relator ministro Benedito Gonçalves, no voto proferido na sessão de 24 de outubro. O ministro citou as irregularidades que Bolsonaro cometeu durante o 7 de setembro em Brasília e no Rio de Janeiro. Entre elas, as ilegalidades, Gonçalves citou a autorização do governo para que tratores de agricultores, apoiadores do ex-presidente, participassem do desfile e para a entrada de um trio elétrico na esplanada nos ministérios para a realização do comício de Bolsonaro após o desfile. No caso do general Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro, a votação está indefinida. O placar de 3 votos a 2 pela inelegibilidade. O voto do relator foi seguido pelos ministros Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares e Carmen Lúcia. Raul Araújo votou pela rejeição da ação contra Bolsonaro. A sessão continua para a tomada dos votos dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. As informações são da Agência Brasil. Vai pedir no Fantástico. Você falou outro dia, falamos Bolsonaro na quarta-feira pedir. passada, eu disse que o ex-presidente Bolsonaro já pode pedir música no Fantástico, já pode pedir música 2 vezes no Fantástico, né? Porque vai agora ser condenado pelo 7 de setembro e tem mais ações que será condenado, enfim. O que eu vejo disso tudo? O presidente Jair Bolsonaro de tolo não tem nada. Essa que é a grande verdade. E essas condenações que vão aparecendo não vai mudar nada. Ele já está inelegível pela primeira condenação por 8 anos. Agora, o que me parece que é a estratégia do ex-presidente Bolsonaro? Usar isso a seu favor. Essa pauta da perseguição política já está começando a ganhar força. O ex-presidente Bolsonaro e a direita faz isso muito bem nas redes sociais. É uma dos defeitos do PT, que inclusive dito por eles, né? Nós não sabemos usar as redes sociais como o pessoal da direita, como o ex-presidente Bolsonaro. Então ele vai explorar isso ao máximo. Até na próxima eleição ele vai explorar isso, com certeza vai indicar alguém, né, para que concorra ao cargo da presidência. E o que eu vejo disso é que ele vai sair ainda mais forte. Por quê? A política econômica do país não vai bem, sabemos disso, né? Começa a faltar dinheiro no bolso das pessoas, do trabalhador, vão culpar o governo, e justamente. Então, me parece que essa estratégia de ficarem condenando o presidente Bolsonaro por conta do que aconteceu no governo dele, para que ele se torne inelegível 1, 2, 3 vezes, só vai acabar fazendo com que ele cresça mais, porque foi como o Márcio disse, essas condenações não vão somar, então ele não vai ficar inelegível somando todas essas penas, ele vai ficar o máximo ali, que é 8 anos, mas isso vai ser explorado por ele e ele não vai sair da mídia. Essa que é a grande verdade. Agora, um outro ponto que temos que trazer aqui é que as regras precisam valer para os dois lados, e não é o que nós temos visto no Brasil. Aqui vale 2 pesos, 2 medidas. Para uns o rigor da lei, para outros, né, que são amigos do rei, é outro tipo de tratamento. Para não passar em brancos, vimos ali os irmãos Joesley, é um absurdo, né? De volta à cena do crime, como disse o
o vice-presidente Alckmin, né, querem voltar à cena do crime. Nada além disso. Os irmãos Joesley configuraram escândalos de corrupção e tanta coisa, fizeram acordo de delação premiada. Confessaram muita coisa. Confessaram o crime, confessaram muita coisa, agora estão lá, bonitos na fita, como diz o popular, vão voltar provavelmente, muito bem, a transitar pelo palácio e tudo mais, né? Fazer negócios com o governo, tá tudo muito bem, tudo muito bonito. Então, é assim que segue a democracia relativa aqui no Brasil. Para uns é um peso, para outros é outra medida. Eu queria destacar o que eu havia falado na semana passada, que eu não acreditava na isenção do ministro Benedito, que, caso vocês não se recordem, ele é o ministro que teve o tapinha no rosto por parte do Luiz Inácio. E quando na posse lá no TSE, ele grudou no ouvido do ministro Alexandre de Moraes e falou: missão dada é missão cumprida, né? Então me assusta muito de ver quando membros do judiciário estão envolvidos aí politicamente com a coisa, né? O que a gente espera deles é a isenção e que façam julgamentos aí sem paixões políticas, o que me parece que passou longe, né? Ainda nessa mesma linha, houve um comentário para lá de lamentável do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre essa questão do 7 de setembro, em que ele classifica como vergonhoso ter deixado o primeiro-ministro de Portugal de lado e ter ficado o Luciano Hang lá do lado do presidente Bolsonaro durante o desfile de 7 de setembro. Até aí, a opinião do ministro, sendo até declarado em um processo, não deveria acontecer, mas é algo que passa. Mas eu acho que a forma com que isso aconteceu, que não foi nada legal, e aí que me deixa preocupado, o comportamento dos ministros da Suprema Corte. Ele fez o seguinte comentário, dizendo assim, como se fosse um periquito verde, se referindo ao Luciano Hang. Eu sei, o Luciano Hang, ele tem um comportamento caricato. É o jeito dele, né? Aquele negócio de terno verde, gravata amarela, particularmente não gosto, eu acho ridículo. Mas, minha opinião, ponto. Agora, o ministro do Supremo falar de um modo jocoso dessa forma... Na corte? Na corte, é uma situação um tanto quanto complicada. E aí você junta outros comportamentos, como aquele inquérito lá que aconteceu na Itália, lá de uma suposta agressão, em que ele diz que o filho dele foi agredido. E aí você vê um relatório da polícia italiana completamente ao contrário. Aí a gente começa a pensar, poxa, será que ele está realmente julgando com isenção? Ou ele se tornou um agente político? Sabemos que o Supremo Tribunal Federal ele é uma corte política. Mas é esse o Brasil que a gente quer que caminhe para esse lado, né, de ter uma Suprema Corte que é uma extensão do Palácio do Planalto, do atual Palácio do Planalto. Porque daqui 4 anos ele muda, né? Quer dizer, esperamos que mude, né? E aí como é que fica? Se for algum inimigo político, essa pessoa vai ser perseguida? Pode ser até o próprio Bolsonaro, afinal de contas tá inelegível, ok. Só que no Brasil é tudo para sempre, mas só por enquanto. Então é assim que as coisas funcionam por aqui. Basta ver que o presidente Lula se tornou candidato e ele estava preso, né? Deveria estar preso até hoje. Essa que é a grande verdade. Aliás, e assim segue o Brasil. Doutor José, na esteira disso, né, dessa questão do quanto o STF tem protagonizado no sentido de ser um tribunal político. Saiu uma matéria, foi na Folha de São Paulo, dizendo que o presidente Luiz Inácio não tem pressa nenhuma de indicar o novo ministro do STF, porque já sabe que ali, como diz o popular, está tudo arredondado. Ou seja, ele tem maioria, ele sabe que o STF, a maioria vota com ele, então ele está tão tranquilo e confortável que nem há necessidade, nem está pensando agora na indicação do próximo ministro do STF. Tal é a posição de comodidade que ele sente em relação aos julgamentos do STF. É aquilo que eu falei, né? Ele quer fazer da Suprema Corte uma extensão do Palácio do Planalto para que tudo seja feito ao seu bel prazer. O que é lamentável. Eu acho que o Brasil, quando ele tem esse tipo de comportamento da Suprema Corte, a gente acaba se igualando com países lamentáveis como a Venezuela, que é a nossa vizinha aqui. Então é uma situação triste. A democracia lá ficou bem relativa agora.
pessoal, Sim, sim, algumas sim. Pra lá de prévias relativo. Sim. Algumas prévias da oposição não poderão acontecer, tá uma loucura lá. Estados Unidos abriu um pouquinho o espaço, né, para sanções, o pessoal já começou, daqui a pouco já fecha tudo É o de modus novo. operandi da democracia relativa, porque o que o Maduro está tentando fazer lá? Varrer, né, a oposição. E é bom Parece falar- que estamos vendo a mesma coisa aqui. E é bom falar que já houveram alguns alertas aí, inclusive da OCDE, sobre essa questão de punições sobre corrupção no Brasil. Ou seja, isso já está pegando mal internacionalmente, não é só aqui. A coisa já está ultrapassando as suas fronteiras. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, que falou aí que achou vergonhoso o que foi feito com o primeiro-ministro de Portugal, etc. e tal, é melhor tomar cuidado com a falta de punição, porque o mundo está vendo. Lembrando que o STF tem que tomar um corpo e um tamanho e uma autonomia, e os poderes têm que ser Harmônicos Entre si. Cuidado, não alimente aquilo que pode se tornar um grande pesadelo para Sim. você, né? Exatamente. 10h52, vamos agora à matéria seguinte agora, que é sobre o processo que o CNJ abre contra o desembargador do TJ do Rio de Janeiro por ter apoiado Bolsonaro nas eleições, de acordo com as informações. Vamos à matéria. CNJ abre processo contra o desembargador do TRJ por postagens políticas. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, abriu ontem, terça-feira, dia 31, processo disciplinar contra o desembargador Marcelo Lima Balhauten, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Conselho vai apurar a conduta do magistrado pela publicação de conteúdo político partidário nas redes sociais favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições de 2022. Além da suposta incitação a atos antidemocráticos. O processo também investigará a viagem do magistrado aos Emirados Árabes para encontrar com o ex-presidente em 2021. De acordo com o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, também há suspeitas de que o desembargador paralisou processos por longo período e não se declarou impedido de julgar uma causa que tinha sua cunhada como advogada. Em maio deste ano, Balhauten passou a responder a uma reclamação disciplinar do próprio CNJ, que culminou na abertura de processo administrativo. Em 2022, o magistrado teve as contas das redes sociais suspensas pelo ministro Salomão. As informações são da agência CNU. Bom, eu já vi ministro dentro falando de política, estava lá no diretório, estava lá participando isso. Aí agora o magistrado se posicionou dentro de uma situação e agora há uma adversidade nisso. Colocar luz sobre esses fatos, né? Trazer de fato realmente o que aconteceu. Ó, isso pode, isso não pode. Isso pode, então vamos ver todo mundo que fez o que não pode e colocar aqui agora também para esse caso aqui. Vamos abrir jurisprudência para isso? Estou falando certo? Correto? Eu estou falando juridiquês correto? Tá certo. Tá sim. Já que esse aqui não pode, vamos ver todo mundo que fez a mesma prática aqui. Sim. E vamos colocar tudo. É que ele falou, aos amigos a lei, aos adversários ou não amigos, o rigor da lei. Exato. Não, vamos colocar o rigor da lei para todo mundo. Exato. Senhora. No Brasil, né, das eleições para cá, me parece que existe aí um crime, inventaram um crime, porque esse crime não está no ordenamento jurídico, que é o crime de opinião. Nada além disso. Veja, ninguém aqui é contra que seja apurado se realmente houve, por parte do desembargador, malfeitos, né, e condutas incompatíveis. Agora, vamos lá. Em se tratando de declarações e apoio, meu Deus do céu, é o que nós mais vimos. Só que é o que disse no comentário anterior. A espada da justiça não está cortando cegamente, né? Como é a deusa Têmis, ela usa uma venda nos olhos com a espada para que quando a espada descer, ela corte reto, né? Não veja para qual lado ela vai cortar. Parece que um olhinho da justiça tá... Acho que o paninho deve estar meio assim para ela conseguir olhar. Porque são dois pesos e duas medidas. Nós vimos durante todo esse tempo de campanha, enfim, do ano passado para cá, várias pessoas que tiveram redes sociais suspensas, e aqui vou me ater a juízes. A doutora Ludmila Grilo
Ela era uma magistrada brilhante e porque deu a opinião dela, e isso é permitido ainda, né, ou não sabemos, a favor do presidente Bolsonaro, contra a vacina, meu Deus do céu, é uma opinião. Ela teve as redes sociais suspensas e ela foi afastada do cargo de magistrada. Temos outro também, o ministro Bretas, lá no Rio de Janeiro também, brilhante, conduziu brilhantemente os processos da Lava Jato, também encontra-se afastado e agora temos aqui mais um. Não é que não se quer que investigue, só que precisa ser feito dos dois lados. Fala-se aqui, mas o desembargador não se declarou suspeito. O ministro Zanin, do STF, está muito bem trabalhando, conduzindo lá os processos nos quais a esposa é advogada e não se vê um pio, né? Não dá um pio, não se sabe se vai se declarar suspeito ou não. A favor de processos da Lava Jato no qual ele atuou, ele deveria sim se declarar suspeito, até agora ficou bem quietinho. Então, essas coisas precisam ser levantadas para que, né, a democracia relativa que estamos vendo não avance ainda mais, porque é isso que está acontecendo, 2 pesos, 2 medidas. A questão no Brasil, me parece, aí não é o que fala, mas quem fala, né? Infelizmente, acabaram surgindo aí algumas expressões novas e que não estão no ordenamento jurídico, como, por exemplo, essa do atos antidemocráticos. Afinal de contas, o que são atos antidemocráticos, né? Porque, pelo menos eu entendo que tudo que você critica a democracia, inclusive a própria democracia, lhe faz bem. Afinal de contas, o debate de ideias, ele deve existir. E aí, isso é o que se espera de um ambiente democrático. Não parece ser o entendimento dos ministros aí do Supremo Tribunal Federal até a página 2. Porque se eles apoiam um lado, eles vão sofrer o rigor da lei. Agora, se eles apoiarem o outro lado, tá tudo certo. Vamos lembrar aqui, houveram algumas declarações do ministro Barroso, dizendo, olha, a eleição não se ganha, a eleição se toma, perdeu o Mané. Tivemos aí algumas declarações também lamentáveis do... Nós vencemos o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Tivemos agora uma declaração recente do ministro Gilmar Mendes falando que se não fosse a intervenção do Supremo Tribunal Federal, não teria ocorrido o resultado das eleições. Ou seja, ele está falando sobre a eleição do Lula. Diretamente nós estamos vendo a corte interferir na tal da democracia que eles tanto dizem defender. De reuniões de partidos políticos. Ou seja, esse tipo de comportamento da Suprema Corte não é o ideal. Se a gente for olhar alguns países aí, como por exemplo os Estados Unidos, eu não gosto de usar os Estados Unidos como régua para nada, mas nesse caso eu acho que eles fazem muito bem. Ministro da Suprema Corte não dá entrevista. Ministro da Suprema Corte não se posiciona politicamente, né? E aqui no Brasil a gente vê entrevista, a gente vê sessão 24 horas por dia, que parece até um grande palco ali para que apareça a tese jurídica. Quando estava na questão da tese jurídica, ainda passava. Agora, esse comportamento político é uma situação completamente lamentável, né? E talvez, enquanto cidadão, eu ainda possa criticar isso. Espero daqui a alguns dias não sofrer nenhum inquérito por parte do STF e sair daqui preso qualquer dia, né? Mas aparentemente ainda vivemos em uma democracia em que pesem os atos antidemocráticos perpetrados pela própria Corte Suprema. Lembrando que nessa questão de exposição toda, Joaquim Barbosa figurou aí entre os nomes para postular a presidência da República em uma das eleições. É verdade, muito bem lembrado. Outra coisa que eu queria não deixar passar em branco aqui, embora não seja parte do passar em branco, teve um juiz que conduzia a Lava Jato que a senha para acessar os processos do juiz era LU 22. Era isso, não é? Mas aí estava tudo bem. Aí o que aconteceu com ele? Não foi afastado, não foi exonerado, não foi nada. Foi acomodado na vara de ações da previdenciária e está lá bem quietinho, bem bonito, recebendo salário. Muito provavelmente, daqui a algum tempo, ele vai sofrer uma promoção. É só deixar baixar o caldo ali, a temperatura baixou, aí você dá uma promoção para ele e fica tudo certo. Deputados, procuradores que elegeram deputados e foram caçados rapidamente, né? E precisa achar agilidade também nos outros temas. Mas 31 de outubro é dia do Halloween, caça às bruxas. 11 horas, vamos dar continuidade no Virtual News.
E atenção, comissão aprova jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos, né? Olha só, redução aí da jornada devido à profissão, à necessidade da profissão. E óbvio, o psicólogo atende as pessoas e é uma enxurrada de emoções, uma enxurrada de situações, de problemas, e claro, precisa de um atendimento, um olhar mais cuidadoso. Vamos às informações da agência Senado. Comissão aprova a jornada máxima de 30 horas semanais para psicólogos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto de lei no Senado, a PLS 511 de 2017, que fixa em 30 horas semanais a jornada máxima de trabalho dos psicólogos. O texto, apresentado originalmente como uma sugestão legislativa, recebeu relatório favorável do senador Rogério Carvalho e segue para o plenário. O projeto modifica a lei que regulamenta a profissão do psicólogo para alterar o limite máximo de horas semanais da jornada, de modo a proteger a saúde física e mental dos profissionais. Além disso, segundo a sugestão legislativa, a jornada de 30 horas foi adotada em profissões como serviço social e fisioterapia e não resultou em redução de produtividade. Para o relator, os psicólogos são submetidos a variações emocionais abruptas que levam um desgaste físico e mental superior a de outras categorias profissionais. Rogério Carvalho também destaca a atuação fundamental dos profissionais ao longo da pandemia de Covid-19, quando foram submetidos a jornadas extenuantes. Para o senador, a proposição não reduz receitas ou eleva despesas públicas. O mercado não dispõe de mecanismos por si, só realizam tais ajustes, ou seja, que reconheçam o desgaste associado à profissão e assim limitem a sua jornada, de modo que o necessário que a redução da jornada seja imposta ao mercado, afirma Rogério Carvalho, agência Senado. Bom, eu já vou ser bem crítico nisso, Que não vai alterar como não vai alterar? Você está reduzindo, você vai ter que contratar mais gente. Se eu reduzo 2 horas de atendimento, eu estou reduzindo quantas horas? Estou reduzindo 10 horas na semana de atendimento. Nada contra os psicólogos, mas tem impacto sim. E é claro que tem impacto. E é óbvio que tem impacto. Agora, você tira, você pega o psicólogo e fala, você vai na rede pública ou então nas clínicas, você vai trabalhar 30 horas. E no teu consultório particular? Então, algumas situações que são necessárias. Vai alterar? Vai. Vai ter que contratar mais gente. Porque já não tem psicólogo suficiente. Então, trabalhem aí na questão do ProUni, qualquer coisa, psicólogo, para você formar mais psicólogos e abrir contratação, porque vai impactar, vai reduzir, e isso com certeza você vai ter que contratar mais profissionais. Quanto às situações desgastantes, vamos olhar para os motoristas de coletivo também, transporte coletivo, nas grandes cidades, que com certeza estão para lá de estressados, né? E precisam de uma redução também na carga horária. Nada contra a categoria de psicólogo, muito pelo contrário, sou a favor. 30 horas e que se abra mais. Mas ouvir um senador falar que não vai ter impacto, por favor, né? Não, é tanta coisa errada nessa matéria e nesse projeto de lei que eu precisaria aqui de 1 hora para discorrer sobre tudo isso, né? O que eu penso disso? É uma bobagem, é uma bobeira. É mais um palco que o PT precisa para fazer demagogia. Nada além disso. A matéria fala que é necessário que seja imposta essa jornada ao mercado. Imposta ao mercado. Se atentem a essa palavra. Como que funciona o modus operandi desse governo, né, do PT e da esquerda? Impor ao mercado. Precisa perguntar se os psicólogos querem isso. E vou falar com bastante tranquilidade, porque além de trabalhar também na área da saúde, tenho parentes psicólogos e sei como funciona. O psicólogo, ele é um apaixonado pela profissão. Ponto final. O psicólogo, ele é muito bem formado e treinado para tecnicamente saber lidar com essas situações. Claro, a pandemia foi uma situação adversa, mas foi para todo mundo. Foi para médicos, foi para motorista, foi para as mães, professores, para todo mundo foi uma situação inusitada.
E essa coisa de falar, vamos reduzir a jornada do psicólogo para ele ficar só 30 horas trabalhando. A grande maioria dos profissionais que trabalham, né, com psicologia são profissionais liberais, têm lá o seu próprio consultório, onde fazem terapias, atendem os seus pacientes, seja no consultório, hoje em dia por telemedicina, né, que usam muito. Cabe ao profissional decidir se ele quer trabalhar 30 horas, 40, 60, 80, se ele vai atender o seu paciente de madrugada, a hora que for. Conheço profissionais que atendem internacional, então atende de acordo com o fuso horário do paciente. É disso que se trata. Então, a meu sentir, é mais uma medida tola, sem nenhum efeito prático. Como muito bem disse o Márcio, digamos que no melhor dos mundos os psicólogos fossem contratados via CLT, teriam que contratar mais pessoas, né? Por conta disso, reduzir talvez ali um salário, um piso. E essa mania que a esquerda tem de querer impor ao mercado as regras é errada. Eu sou uma liberal, então vou defender aqui o meu peixe. Cada um sabe a maneira melhor de trabalhar. Ponto final. O governo precisa parar de se intrometer na vida das pessoas que querem trabalhar. Nada além disso. Bem dito, Denise. E aí, reduz a carga horária e o provento? E o provento? Temos aí o piso da enfermagem que né, até agora não se resolveu. Falaram tanto, os profissionais da enfermagem... E que o Lula adiou de novo. Então, viva o SUS... são profissionais... Olha, se não fosse os enfermeiros na pandemia, tudo isso é verdade. Mas não conseguiram resolver nem o piso da enfermagem, agora ficam aí fazendo palco. Isso aí é para chamar matéria e chamar luz para um governo que não tem proposta nenhuma. Então fica inventando essas coisas. O que me chama a atenção é que, na verdade, o profissional psicólogo, ele é necessário e muito necessário. Muito necessário. Só que no setor público, que é o setor onde mais atende, o SUS mais atende, todo mundo mais atende, é onde existem menos profissionais, porque não se contratam os profissionais. E é onde deveriam contratar os profissionais. E é isso que eu falo. Aí discute essa questão da redução. Perfeito, você está reduzindo, mas você tem que ter obrigatoriedade de contratação desses profissionais. Cadê? Exato. Qual é a obrigação? E veja, Márcio, uma geração toda fragilizada. Fragilizada. E o profissional, o psicólogo, é de suma importância. Não se fala em saúde mental. Mas o profissional, né, que trabalha nessa área, o psicólogo, é de suma importância. Tem tanta gente. Eu costumo dizer que todo mundo precisa de terapia, né? Sim. A maioria das pessoas precisa. É um tratamento super importante. Então, que se pensasse em uma coisa mais útil, tenta marcar um psicólogo no postinho da sua saúde, né? Na rede pública. Você vai levar lá anos, meses, entendeu? E assim, as consultas passadas, né? Porque o psicólogo tem que atender, colocar todo mundo ali. Então, se o cara passar uma consulta hoje, outra daqui a 2 meses... Então, o que já é deficitário, o governo ainda quer reduzir? Não dá para entender. Realmente, é um tiro nem no pé, né? É um tiro no paciente. Pois é, né? Realmente assusta essa situação de que o próprio Senado, aí, o legislador, fala sobre essa história de que essa redução da jornada seja imposta ao mercado. Esse negócio de imposição é uma situação ali, no mínimo, complicada. Porque quando você tira a liberdade da pessoa trabalhar, você cria toda uma série de impactos, né? Que, poxa, o Márcio deu um pequeno exemplo aí de que, olha, vai ser necessário contratar mais gente no serviço público, né? Afinal de contas, né, a saúde, ao contrário do que falaram, ela não é uma maravilha. O Viva o SUS nada mais é do que um slogan muito bobo, para falar a verdade. Porque a situação da saúde no Brasil não vai bem. Sobre as 30 horas, eu gostaria também de tentar uma jornada dessa para os advogados, né? Porque, afinal de contas, muito bom. Nós também sofremos pressão, nós também temos aí as nossas pautas, né? Então, vou até usar aqui o espaço, né? Olha, vamos levantar a bandeira de 30 horas para os advogados, essa coisa toda. A verdade é que tudo isso é inaplicável, gente. O mundo realmente não para, e tentar impor jornada disso, jornada daquilo, a gente acaba até engessando a profissão e o crescimento profissional dessas pessoas. Essa que é a grande verdade. Obviamente,
não só os psicólogos, mas todo mundo precisa cuidar da sua mente. A gente sabe que a carga emocional envolvida no trabalho deles é muito grande, mas diversas profissões também sofrem ali suas cargas profissionais e têm as suas demandas, né? Então eu, sinceramente, não... Essa questão de imposição me assusta muito. E esse susto é algo que não deve acontecer no nível profissional. Essa que é a grande verdade. Porque depois eu quero ver como é que o governo vai fiscalizar essa coisa toda nos escritórios, nos consultórios particulares desses psicólogos. E aí, como é que vai ficar? Eu queria observar aqui uma lei definindo qual o número de psicólogos por número de habitantes de cidades. Pois Também, é. exatamente. Aí sim, bacana. Faz mais depois sentido. Aí vocês fazem depois a redução da jornada. Vai reduzir, precisamos de 100 psicólogos para cada 100 mil habitantes. E mais uma vez, nesse sentido, o parlamentar lá, que eu não me recordo qual foi, falou que não existiria impacto, e existe esse impacto. Mais uma vez, vai se criar um impacto sem o devido estudo disso e sem uma previsibilidade orçamentária. Simplesmente joga nas costas do Estado gigante, o Estado babaca que tudo provê, e ele que se vire. É assim que funciona. Rogério Carvalho disse que não vai ter impacto. É, o genial Rogério Carvalho, né? Bora Nárnia, bora pra Nárnia. É isso. 11 horas mais 2 minutos. CPI, nós tivemos aí o mês de CPI, né? CPMI, CPI disso, CPI daquilo, 8, 12, 16, Foi o ano 18, das CPIs, né? E nós temos a CPI, né, das ONGs na Amazônia, que o relatório já não está ainda pronto, não finalizou o relatório, mas já tem indicação para a PGR aí de abusos de ONGs em território brasileiro. Vamos acompanhar as informações que vêm da Agência Senado. CPI das ONGs entrega à PGR denúncias sobre abusos de ICMBio no Acre. O presidente da CPI das ONGs, senador Plínio Valério, e integrantes da comissão entregaram, nesta terça-feira, denúncias de moradores da reserva extrativista Chico Mendes, no Acre, contra agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A Procuradora-Geral da República interina, Eliseta Ramos. As acusações contra os funcionários do órgão responsável pela fiscalização da reserva vão desde a destruição de uma ponte e o impedimento de construção de uma escola, até a prática de violência física e ameaça de morte. Durante a reunião, Plínio Valério reforçou que, devido à gravidade das denúncias, não foi possível aguardar até o término da CPI para a entrega do material. Em outubro, senadores do colegiado fizeram uma diligência na região. O que vimos na reserva Chico Mendes pode ser comparado, afirmo assim, a um regime de escravidão, disse o senador amazonense durante a reunião com a procuradora. Relator da CPMI, Márcio Bittar, lamentou o que chamou de permissão dada pelo Brasil para que órgãos ambientais atendam aos interesses de ONGs internacionais. Segundo ele, isso ameaça a nossa soberania. Não há nenhum roubo ao assalto no Brasil maior do que esse, avaliou. Ao receber a representação em um pendrive com os vídeos e depoimentos, a procuradora disse que vai imediatamente ler, ouvir e encaminhar aos órgãos competentes. Em depoimento à CPI, nesta terça-feira, dia 31, o presidente da MCBio, Mauro Oliveira Pires, afirmou que as denúncias de excessos na abordagem dos agentes do órgão contra moradores da reserva serão apuradas, mas negou que relatos de excesso policial com fuzis se fizeram a agentes do órgão. As informações são da Agência Senado. Olha aí. Vai olhar de perto, aí começa a ver as coisas. Sai do gabinete, né? Vai dar uma olhadinha de perto. Agora, precisa o Senado sair para ir lá? Nós não temos outros órgãos que possam fiscalizar? Pois é. Essa matéria surpreende um total de 0 pessoas. Não surpreende ninguém. Porque é sabido que essas ONGs exploram, que essas ONGs vêm de fora para explorar, pegar matéria-prima, biodiversidade e tudo mais, não é novidade para ninguém. Durante os 4 anos do governo passado, isso foi dito. Inclusive, o ex-ministro Salles, né, não sei se participou dessa CPI das ONGs, provavelmente sim, me parece que participava da CPMI do MTST lá, né, do MST. É uma coisa que ele fala muito.
nessa questão das ONGs. O que são essas ONGs? Nada além disso. Vêm até o país, usam o nosso dinheiro, usam as pessoas, perpetuam ali trabalhos escravos, as mortes continuam acontecendo. A diferença é que quando acontecia no governo passado, ganhava pauta. Saía no noticiário, né, figurava aí nas redes sociais, o Leonardo DiCaprio vinha para cá, se não vinha, não saía também das redes, declaração do Leonardo DiCaprio, da Greta Thunberg lá. A diferença é que agora, como é o governo do amor, tá tudo abafado. Mas as mortes continuam acontecendo, quilombolas morreram, salvo o melhor juízo, no domingo ou na segunda, não se ouve uma palavra, né? Ninguém fala nada, tá tudo muito bonito, a passação de pano. Isso não é novidade aqui no Brasil. E quando o governo anterior foi reclamar, é contra a Amazônia, não quer defender a Amazônia, vamos salvar as girafas. Era disso que o governo passado falava, mas como era o governo da direita, né, não podia ser falado, porque aí era o genocida, era o matador de girafa, ia tacar fogo na Amazônia e tudo mais. A Amazônia continua queimando. Manaus, temos visto no noticiário, tem amanhecido semanalmente coberto de fumaça, ninguém fala uma palavra. Não é novidade que essas ONGs, elas, bem dizendo, aprontam por lá na região amazônica. E se a gente puxar a ficha corrida dessas ONGs, a gente vai achar todo esse pessoal que gritava anteriormente. Leonardo DiCaprio, a pirralha da Greta Thunberg, e assim segue a coisa, né? Fato é, eles estão lá, não é porque eles gostam da Amazônia, não é porque eles querem preservar o meio ambiente, não, eles estão lá para única e exclusivamente ganhar dinheiro. E é bom dizer que alguns dos países aí que estão envolvidos até o último fio de cabelo, como por exemplo a França, tem algumas dessas ONGs atuando na região amazônica, né? E é a mesma França que bloqueia o acordo entre o Brasil, aliás, entre o Mercosul e a União Europeia de livre comércio, justamente pela questão ambiental. Pasmem com tudo isso, né? Então, a gente sabe que a questão ali, o meio ambiente é o último dos itens com que esse pessoal se preocupa. Estão preocupados. Ali se envolve muito dinheiro, muito comércio, muita coisa, para depois de tudo isso se chegar no meio ambiente. Prova maior disso, a Amazônia está queimando, né? Manaus está quase todos os dias amanhecendo ali com uma névoa de fumaça e não se vê uma notícia sobre isso. Esses artistas lacradores aí que foram citados, nenhum deles estão nem aí. Cadê os defensores das girafas? Exatamente, então, sabe, é uma situação no mínimo complicada. Vamos aguardar o que a procuradora vai fazer agora, né? Ela está à frente da coisa. Olha, já começou naquela do Moraes, agora já vem essa das ONGs. Está ganhando, está empilhando na mesa agora, né? Está empilhando na mesa, mas olhando todo o histórico do Brasil, a gente sabe que isso daí provavelmente vai acabar num outro empilhamento, que é o empilhamento de pizzas. 11 horas mais 19 minutos. Polêmica do porte de drogas vem tomando conta dos noticiários há muito tempo. O Supremo, favorável à descriminalização do porte de drogas, principalmente por uma questão de usuários, tem tomado as suas atitudes. E o Congresso, de acordo com o Pacheco, ia se posicionar, que afinal de contas quem legisla é o Congresso. Então, já se começou toda essa discussão da proposta na lei. E os debates estão acalorados e nas comissões. Nós vamos acompanhar então essa informação que chega do Senado. Debatedores apoiam proposta de tolerância zero para porte de drogas. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania debateu ontem a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte ou posse de qualquer quantidade de droga. A PEC 45 de 2023 é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. A audiência pública foi requerida pelo relator da PEC, o senador Efraim Filho, que conduziu a reunião. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça é o senador Davi Alcolumbre. Efraim defendeu a prerrogativa do parlamento na legislação sobre drogas. Queremos manter a criminalização do consumo de drogas ilícitas no Brasil. Queremos reafirmar que é crime estar de posse dessas substâncias, seja na quantidade que for, afirmou.
O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, defendeu a proibição total do porte de qualquer droga, por entender que o vício causa inúmeros prejuízos à pessoa, à sua família, ao sistema público de saúde e à sociedade. Segundo ele, a dependência pode causar vários tipos de doenças físicas e psicológicas em pessoas de qualquer idade. Em sua opinião, a eventual descriminalização da maconha pode provocar uma epidemia igual à causada pelo tabaco. Até hoje, segundo ele, 8 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo vítimas do tabagismo, inclusive pelo fumo passivo. No Brasil, disse Antônio Geraldo, são 443 mortes diárias devido ao vício em cigarro. E também comentou os aspectos negativos do abuso de bebidas alcoólicas, pois são drogas legais e baratas e têm aceitação social. As informações são da agência Senato. Daí a polêmica, né, de se liberar o uso de drogas, o uso não, a descriminalização para os portadores, né, do consumo. Já teve aquela situação de que a pena para o traficante, se ele tem, se na verdade é a primeira, se ele é réu primário, né, se ele está estudando, se ele, quer dizer, deram um perfil de quem pode ser a pessoa que pode transportar a droga, pode ser o traficante, porque ele vai receber, vai ficar em liberdade, né, vai cumprir a pena em liberdade e tudo mais, quer dizer. Estão criando um manual, né? Estão criando um perfil. Mas tudo bem, isso é outra matéria. Manual do usuário. De quem pode transportar. Sobre esse assunto, eu já disse aqui que não é matéria para o STF. O STF não tem que legislar sobre esses assuntos. O STF é um guardião da Constituição e ponto final. Mas parece que essa lição foi esquecida pelos nossos ministros. Já disse isso. E já disse que esse assunto é matéria para o Congresso Nacional, que são, né, os nossos deputados e senadores. Eles foram eleitos para isso, para dizer pelo povo. Então, já está pacificada essa parte aqui. Dito isso, quero chamar a atenção aqui para um ponto nessa questão toda que é muito importante e pouco falado. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe um ponto muito importante aqui. É contra, e aqui estamos falando de um médico psiquiatra, dizendo que é contra por entender que o vício causa inúmeros prejuízos à pessoa, à família e ao sistema público de saúde e à sociedade. Vamos pegar só 2 desses 4 que ele fala, né? Vamos esquecer a pessoa e vamos esquecer a sociedade. Vamos falar aqui da família e do sistema público de saúde. Falando do sistema público de saúde, nós não temos psicólogos para atender, né? Acabamos de falar na matéria anterior aí, não se tem esse contingente desses profissionais para atender nem os que não usam, quem dirá os que usam. Então, precisa combinar primeiro com o sistema público de saúde. Vai conseguir absorver mais dependentes químicos? Fica o questionamento aí. E para fechar o meu comentário, deixo aqui uma pergunta às famílias, aos pais, à mãe, dona de casa, né, que muitas vezes está aí chorando, certamente está chorando porque vê um filho na mão das drogas. Deixo aqui uma pergunta no ar e um desafio. Deixem nos nossos comentários, nas nossas redes sociais, a mãe que concorda com esse tipo de liberação. É um desafio que a gente faz, porque fica parecendo que é tudo muito bonito, vamos descriminalizar, deixa os meninos usarem. Precisa também combinar e saber a opinião dessas mães. Eu tenho certeza absoluta que a resposta dessas famílias será não. É um ponto importante que a gente tem que observar dessa matéria aí, são as pessoas graúdas que estão envolvidas nesse projeto de emenda à Constituição aí, né? Nós estamos falando aí do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, né? E falamos aí do Davi Alcolumbre também, que já foi presidente do Senado Federal, né? Então, quer dizer, o que nós temos aí, além da notícia que eu vou comentar em seguida, é uma crise institucional para lá de deflagrada, né? Não foi recebido com bons olhos e muito menos com bons ouvidos o Supremo Tribunal Federal querer se meter nessa questão das drogas.
como eu sempre falo aqui, mais uma vez uma ação entrada pelo PSOL, né? Que aí foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aí esboçou, falou alguma coisa, etc. e tal, deu uma arrefecida, e aí o parlamento resolveu se mexer e bateu um martelo aí de que não vai permitir que a política de drogas seja mexida. E realmente, aqui me cabe um elogio para o Senado sobre essa PEC, de não dar nenhuma margem para que isso aconteça e, pelo contrário, endurecer essa matéria, né, sobre drogas. E aí vamos entrar aqui diretamente nessa questão das drogas. Eu sempre costumo falar entre alguns amigos, essa coisa toda, que se quisessem liberar drogas no Brasil, que automaticamente as pessoas que forem colocadas no SUS aí com alguma coisa envolvendo a droga, essa coisa toda, que elas fossem excluídas da cobertura do SUS. Sei disso, sei que é impossível de fazer isso, afinal de contas o sistema é universal, atende a todos, tem aquela questão da... como é que fala? De ser uma política fundamental, em que a saúde tem que ser garantida para todos. Ok, beleza, perfeito. Mas é lamentável que o pagador de impostos ele acabe tendo que dividir essa conta com usuários de drogas aqui, que numa situação completamente lamentável que o Supremo iria constituir através de uma autolegislação ali, né? Então é uma situação mais uma vez complicada, e quando você tem os poderes invadindo a esfera de outro poder, você causa esse desequilíbrio no nosso país. Fato é, passar dessa PEC, e eu espero que ela passe realmente, endurecendo as penas, inclusive, para pessoas que estejam portando e sejam usuários, é necessário ter uma punição, sim, porque senão a gente acaba por incentivar, ainda que veladamente, que as pessoas utilizem drogas. E isso não pode acontecer. Então, cabe aqui o meu elogio ao senador Rodrigo Pacheco, ao Davi Alcolumbre, ao senador Efraim Filho, para que essa empreitada continue, que o Supremo Tribunal Federal seja, sim, enfrentado nesse aspecto e que a política de drogas não prospere. Você vê a situação que foi relatada aí pelo psiquiatra, né? De que o problema, inclusive colocou as drogas vistas, o álcool, né? Se nós não conseguimos controlar o álcool, o fumo, né? O tabaco, se foi obrigado a se determinar que se você beber, você não deve dirigir, quer dizer, o Estado teve que impor a você a responsabilidade que deveria ser a sua consciência natural. Exato. E você não faz. Você imagina em relação à droga. Quando eu discuto essa questão da criminalização das drogas, eu estou pensando naquela geração que acaba desde pequeno pegando uma arma, porque o bacana quer dar o beck dele, quer fumar, quer cheirar sua cocaína, quer se drogar, e na verdade ele está entrando numa indústria que está pegando pessoas e colocando na criminalidade. Exato. Esse é o pior de tudo. O usuário fomenta o tráfico. Não financia, tem, né? financia, Ele né? financia. Então é muito legal, estou libertado, mas você está favorecendo fazendo parte da rede. Da rede, e pessoas sejam subjugadas. Num país em que não oferece condições para o jovem que tem uma condição financeira ainda mais debilitada, um país que não dá condição para esse jovem trabalhar, que no qual, lógico, as pessoas, o jovem tem que estudar, que no lugar de criança é na escola, mas tem escola. O lugar de criança não é para... Mas e aí, o que você faz? Você diz que ela não pode fazer mais nada, ela tem que estar aí para a escola. E cadê a escola? E outra Cadê coisa, condição? né, Márcio? Nós vivemos em um Brasil que ele não dá o mínimo. E quando eu estou falando de mínimo, nós estamos falando da segurança pública. E todo esse assunto que a gente está falando aqui sobre drogas, ele envolve diretamente a segurança pública, como você bem ressaltou. Porque ali, no meio de uma comunidade que o tráfico domina a coisa toda, é ali que acontece o crime, é ali que tem tráfico de armas, é ali que tem uma série de outros crimes que são satélites a esse consumo de droga. Então, quer dizer, um país que não consegue prover o mínimo que é a segurança, ele quer prover segurança para que uma pessoa utilize drogas de uma maneira tranquila e para uso recreativo, enfim, é lamentável. Não é incentivar, é só regular. Exato. Não é um incentivo, não, é que as pessoas têm que ter o entendimento vai para a origem.
Isso não pode acontecer. Exato. Existem as ações de impacto, ações de médio e longo prazo. Ao invés dos órgãos públicos pensar por que esses adolescentes, esses jovens estão usando, vamos pensar qual é o problema lá na base. É falta de educação? É falta de base familiar? É um apoio psicológico? Um apoio psicológico. Exato, vamos investir bem nisso. Só que não. Querem apagar o incêndio, né? Vamos descriminalizar então porque somos incompetentes e não fizemos a lição de casa. Inclusive, o que é citado, que as drogas do Brasil não são de grande qualidade, como o brasileiro vai lá para fora, tem mais drogar, essa acaba ainda. tendo overdose. Tem mais essa ainda que... Tem mais essa. Márcio, deixa eu só fazer um comentário sobre... Você citou aí, e a matéria também cita sobre as vítimas de tabagismo. E aqui até fica um elogio ao ex-ministro José Serra, quando ele criou a chamada Lei Antifumo aqui no estado de São Paulo, que depois ele foi estendido para todo o Brasil, proibindo com que as pessoas fumassem em ambientes fechados, como baladas, como bares, restaurantes, essa coisa toda. E isso trouxe um benefício muito bom, que fala justamente sobre essa questão do fumo passivo. Né? Então, o fumo passivo no Brasil, ele, graças a Deus, ele foi muito reduzido. E coisa que não foi feita em outros países do primeiro mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei a Itália, que muita gente fuma lá, você vê assim muitas bitucas de cigarro na linha de trem. Quer dizer, no ambiente fechado de uma estação, lá é permitido fumar. E eu falei, caramba, que legal. No Brasil, isso não é permitido. Né? Isso pegou a lei, né? Pegou, e é uma lei que pegou e ela fez muito bem para a saúde do brasileiro. Esse é o tipo de imposição que eu espero que o Estado faça. Porque ali ele está realmente preservando não só a saúde das pessoas, mas o seu gasto lá na frente. Porque isso sim teve um impacto no sistema de saúde e foi um impacto positivo. Só que aí quando você pensa em liberar drogas, você faz totalmente essa engenharia reversa. Você está criando um novo fato e um novo gasto. Então, realmente, só destacando essa posição vanguardista do Brasil de combate aí ao fumo, né, que foi muito importante e faz muito bem para a saúde dos brasileiros. Uma vez na participação de Vicente Catione em um dos programas, ele ainda era deputado, e ele falava dessa questão da semana, né, do trânsito, né, que vai de 18 a 23 de setembro. Uhum. Esse período, na verdade, se fala devido ao número de mortes de condutores entre 18 e 23 anos, que era realmente a faixa etária que mais acabava sofrendo nos acidentes de trânsito. E aí a gente tem junto com isso a questão do álcool, que, como você bem disse, a lei determinou que a questão do tabagismo não se pode fumar em ambientes fechados. Você não pode fumar dentro de próprios municipais. Você não pode. Tem toda uma lei e acabou pegando. Aí veio a questão da proibição de você beber e dirigir. Uhum. Né? A lei seca, que pegou também. Sim. Aí eu pergunto. Agora eu pergunto, e se o cara fumar e se drogar, como é que faz? Ele passa na blitz? Pois é, e aí vai ter... Eu lembro que tinha o motorista da rodada, né? Que era o cara que não bebia. E que leva... Ainda tem. Que leva isso, né? Guardadas as devidas proporções, nós vamos ter o drogado também, porque antes era o pessoal que podia beber. Então aí você vai ter o motorista da rodada que também não vai poder se drogar. Se tivesse passado essa balbúrdia aí que o STF tentou passar sobre a lei de drogas. É uma situação lamentável, né? Porque a partir do momento que você tenta toda uma situação de prevenção, acaba desaguando nisso. Então, é lamentável. Mas e o direito da pessoa? Tudo bem, mas ele tá dentro de uma indústria, ele está favorecendo uma indústria que tem toda uma situação e ramificações que é necessário discutir de forma muito abrangente. Mas o Senado fazendo a sua situação e os senadores e o Congresso vai votar da melhor forma possível e é nisso que eu falo. Quando você vai votar, vote corretamente, escolha bem. Voto tem consequência, né? Eu vi o seu comentário na última segunda-feira falando sobre essa questão da consequência dos votos e realmente, né? Tudo que está acontecendo, toda essa questão política que ocorre, as pessoas escolheram. Nenhum deputado, nenhum senador e nenhum presidente membro do executivo foi para lá porque se achou lá e tomou a posse daquilo. Não, foi pela mão do povo brasileiro. Então, tudo que está acontecendo acontece por meio daquilo que o povo escolheu. É melhor a gente fazer escolhas melhores. O corrupto eleito pelo povo. Exatamente.
11h35, chegamos ao final, Maria Clara. Chegamos ao final. Maravilha. Maravilha. Quarta-feira, né? Já estamos sextando, né? Quarta-feira, por aqui já sextou. Vamos trabalhar um pouquinho agora à tarde também, mas véspera de feriado, né? Um feriado chuvoso por aqui, pela nossa região, mas que dá para aproveitar, assistir filme no canal do YouTube, né? Nas redes sociais aqui da rádio. Tem recomendações de filmes, tá bom? Com comentários da Maria Clara, então deixo aqui a dica para assistirem lá e pegarem uma série, um filmezinho para assistir no feriado. Intervalo. Isso, o nome do programa, perdão, Maria Clara, é Intervalo. Assistam, vejam lá as dicas, dá para se distrair aí no feriado com bastante coisa legal. Destacar também que nesse feriado aí nós vamos ter o GP Brasil, aliás, agora é GP de São Paulo, né? O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. E que, pelo que parece, vai ser disputado debaixo de chuva. E corrida com chuva na Fórmula 1 envolvendo São Paulo é sempre uma emoção muito bacana, né? Tivemos durante um tempo aí a Ayrton Senna que fazia a nossa alegria na chuva, hoje não temos mais, mas também tem bastante piloto qualificado lá que vai fazer uma boa corrida ali e com bastante emoção em chuva em São Paulo. Sempre um grande atrativo. Fórmula 1, São Paulo, chovendo. A receita perfeita. Não tem como lembrar de Ayrton Senna. Temos brasileiros com chances de despontar na F1? Tivemos aí o Enzo Fittipaldi, aí temos o Felipe Drugovich também, que está bem próximo ali. Parece que teria um contrato com a Aston Martin. E aí, falando em Aston Martin também, me parece que o Fernando Alonso, surgiu o rumor esta semana aí de que ele pode ir para a Red Bull, ser companheiro do Max Verstappen. Seria uma dupla para lá de explosiva, né? Imagine Max Verstappen e Fernando Alonso. E aí abriria uma vaga para o Felipe Drugovich na Aston Martin. Quem sabe, né? Tá aí. Aí, ó, vou mandar um abraço pro Caquito, pro Miguel, pro Caquito. Fala aí, Caquito, que o filho dele corre de kart, né? Ó, opção aí, de repente começar a construir aí essa estrada para esse piloto que está despontando no kart chegar aí a Fórmula 1, né? Eu também corro de kart, né? Mas eu já passei da idade de pensar na Fórmula 1, né? Infelizmente. O menino é novo, tá com todo vapor, é dedicado. Aí, de repente, um brasileiro na Fórmula 1. Quem sabe? Quem sabe, né? O Brasil ele é um dos maiores vencedores aí de Fórmula 1. Nós temos 2 tricampeões e um bicampeão, né? Nós temos o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, que são tricampeões. Temos o Emerson Fittipaldi, que é bicampeão da Fórmula 1. Então, o Brasil sempre foi protagonista, embora seja um esporte caro, né? Que é o automobilismo. O Brasil sempre teve aí grande destaque e precisa voltar a ter. Afinal de contas, dados da própria Fórmula 1, o Brasil ele é o maior mercado individual da Fórmula 1. Então eu acho que nós estamos perdendo aí sem ter um piloto brasileiro. Para poucos, aquela suspensão inteligente foi desenvolvida pelo Piquet. A suspensão ativa da Williams, né? Da Williams. Olha só que coisa. Você vê, o brasileiro é tão apaixonado que Rubinho Barrichello é muito querido. E ele foi um grande piloto, né? Satirizam muito, mas ele foi um grande piloto. Dele. Exatamente. Sim, ele é bem querido mesmo. Brinca, ele é muito querido e o pessoal brinca muito com ele. É sempre meme, é sempre isso. E é um dos ícones, né? Eu uma vez cruzei com o Rubens Barrichello na Grande Viana, em São Paulo. Ele é uma pessoa, assim, muito bacana mesmo. Ele para e conversa com todo mundo, é um cara super legal. Tem muita gente que não gosta mais da Ferrari devido à questão do Rubinho. Eu como sou torcedor da Ferrari, até fico quieto nesses momentos. 11h39, chegando ao finalzinho do programa, um feriadaço. Bom feriado para vocês, tudo de bom. Obrigada, Márcio. Obrigada para quem nos acompanhou, para quem está nos assistindo agora, seja a hora, né, e o dia que for. Aproveitem o feriado, fiquem todos bem. Um beijo. Antes do Júnior falar, Maria Clara, tem Festival Geek, eu sei que você curte isso aí, fala um pouquinho pra gente aí. É verdade. Tem Festival Geek. Geralmente ela fala na sexta-feira, vamos ver, ela vai falar hoje, na quarta, porque tá com cara de sexta, né? Festival Geek. Ela está aí preparando o áudio dela. Como é que é? Tem isso aí? Instantinho, o microfone aqui. Aí, perfeito. Beleza. Entre os dias
1º e 5 de novembro, o maior evento geek gratuito do país acontece aqui em Santos, né? Então, existem... É meio que no esquema da Primavera Criativa e outros eventos, né? Acontece ali no centro de Santos, no Arcos do Valongo. Tem uma mansão do terror, eu particularmente não gosto, mas eu achei bem interessante que vão ter trechos de filmes de terror famosos com a trilha sonora ao vivo. Então, a Legal. trilha sonora do filme vai estar ali acontecendo na sala onde você vai assistir. Exatamente. Tem a Carreta Geek também, que é um bonde em homenagem ao 93 né? A estação tão conhecida aí, né? Pelos fãs de Harry Potter. Enfim, tem conhecidos, famosos que vão vir. Vai ter show do Fresno, né? Tá muito legal. Eles têm um Instagram, que é o Festival Geek. Pra você ficar aí por dentro de tudo, tá tudo bem explicadinho lá. Nós vamos? Opa! Sim, eu com claro! Eu darei uma passada também. Olha só que legal, hein? Não faltam atrações. Temos Festival Geek, temos Fórmula 1, temos esportes aí, a coisa... Olha, tá bem legal o final de semana, apesar da chuva. Lembrando que amanhã, dia de finados, é dia que você vai reverenciar aquelas pessoas que fizeram parte da sua vida, da sua jornada e que não estão mais presentes neste plano e que sempre deixam aquela saudade e a recordação. E claro, o exemplo de vida e você faz parte da prosperidade dessas pessoas. Sim. Então é sempre bom recordar aqueles entes queridos, os amigos queridos, aquelas pessoas que são importantes para você. Fazer uma oração, fazer né? uma oração, uma reflexão e claro, né? A única certeza que temos é a condição de que a vida tem um início, um meio E um fim. Agradecendo, Luiz. Santos. O meu muito obrigado aí, Márcio, mais uma vez, Maria Clara, doutora Denise, e vamos falar só uma pitadinha do Santos, né? Parece que as coisas deram uma melhorada, o Santos venceu aí o seu último, aliás, empatou o jogo. Empatou com o Corinthians, né? Com o Corinthians, que teve aquela polêmica toda lá, né? Enfim. Tinha um pessoal que já estava indo embora, gol, como gol? Pois é, tivemos o gol, tivemos o empate, a situação aí ficou um pouquinho pior porque o Bahia venceu ontem, né? Então o Santos ele tem uma pedreira hoje contra o Flamengo. Vamos ver o que a gente consegue de resultado. Mas eu acho que as esperanças são boas aí pro Santos Futebol Clube. As coisas parecem que estão caminhando, né? E... A Vila está interditada do incidente? Não, a Vila está liberada, jogos em casa. Liberado, quarta-feira tem Santos e Cuiabá na Vila Belmiro e... Tá tudo certo. Tudo certo. Estaremos lá na Vila Belmiro mais uma vez para perder a voz. Tem a eleição do Santos também, tem muita coisa vindo por aí. Torcedor do Peixe. Aí na frente a gente vai comentar algumas coisinhas aí. Agradecendo a Júlio Santista, agradecendo a Denise Brito, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, desejando uma excelente quarta-feira, chuvosa, mas faz parte, a chuva também é necessária. O que vem de cima muitas vezes vem de Deus, né? Agradecendo sempre a sua audiência, lembrando, daqui a pouquinho está à disposição os cortes e o programa na íntegra. Nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e, claro, no site da Rádio Virtual www.rv1.com.br, que é bem fácil de você digitar, inclusive no celular. Fica muito simples. E para você, se quiser, baixe o aplicativo da Rádio Virtual. Também economiza a sua banda larga no celular. Você vai poder acessar lá no aplicativo. É rápido e fácil e está lá para favorecer sempre você. Fiquem com Deus. Aproveitem bastante. E até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser. Agora a gente vai ficar no bate-papo, né, Marca? Ela está encerrando tudo. A gente vai ficar os três aqui no bate-papo, conversando. Ela quase que esqueceu ali agora. Está indo lá. Agora fica os três na tela aqui conversando. Cuidado com a leitura labial. Bastidores, é.